para nada jedorcaia, meta oio nada jedorcaia, Olá, a bênção. Esse vídeo é sobre um tema que muita gente não gosta de conversar ou não é muito conversado entre o povo do santo, dentro das casas de candomblé, pelo menos em muitos terreiros, né? Talvez pelo candomblé ser uma religião que ela respeite muito o livre-arbítrio, né? e a liberdade das pessoas, embora essa liberdade ela seja questionável, e aí seria assunto para um outro material, é claro, eu acho que é um assunto muito sério. O que me inspirou a fazer esse vídeo foi uma postagem no Facebook na página de um irmão de santo meu, e aí onde tinha um post dizendo que fumar é contra axé. A reação das pessoas foi realmente para mim surpreendente, né? Pessoas do santo, pessoas de umbanda, e até mesmo com alguma agressividade. Então, primeiro a gente precisa compreender que a palavra axé, ela é muito ampla. Ela é muito ampla no sentido. Então, essa questão é um assunto que eu particularmente, eu acho que um ministro religioso, né, um babalorixá, uma ialorixá, eles não podem fugir de assunto nenhum, por mais polêmicos que sejam esses assuntos. Pelo menos dentro do seu ebé, tem que enfrentar qualquer assunto, na minha opinião, para que haja um entendimento, para que haja até mesmo um crescimento das pessoas, do indivíduo. A questão do tabaco, ela já é muito antiga, ele é um assunto chato, ele é um assunto que incomoda, sobretudo aos fumantes, né? Mas é um assunto importante, né? Aí a gente traz ele para a esfera religiosa, para a esfera do axé, do astral. E a minha opinião, ela é que o cigarro, o tabaco, o fumar, né, que aí é a dependência e o vício, né, do hábito, né, de estar viciado em cigarro, já levou tantos irmãos, eu já perdi tantos irmãos vítimas do tabaco, tantas pessoas que eu conheci vítimas do tabaco, tá? Até mesmo parentes. Então, é um assunto que eu acho que deva ser conversado como saúde pública e como axé, sim. Então, a palavra axé, o que seria contra axé? Contra axé é tudo que vai contra aquilo que é bom pra gente. Esse seria o termo, né? Essa seria o conceito desse contra axé. Então, o ato de fumar, como ele é algo que vai prejudicar e que prejudica a nossa saúde, nosso corpo, então ele já começa como contra-axé. Ninguém fuma, pelo menos não deveria, quando está de preceito, quando está cumprindo alguma obrigação ou quando está fazendo alguma coisa com o orixá, né? Por quê? Porque não vai agredir o seu corpo, o seu ará, com aquelas inúmeras substâncias químicas, correto? Então é vetado o cigarro para quando nós estamos de obrigações. A questão a gente sabe que a gente entende que são existentes diversos ajoguns que lutam contra a gente, né? Que são os nossos, o mal para a gente. Um deles, aliás, dois, que é o Adiogun Iku, que é a morte, e o Adiogun Arum, que é a doença, né? Ambos, inclusive, são muito próximos. O cigarro ele já atrai esses dois Adioguns, fora os outros, para a nossa vida. Então, ele não pode ser axé. Ele tem que ser o quê? Contra axé. A gente não está recriminando quem fuma. Tem muita gente que fuma. E não é que a pessoa não tenha axé. Não é que a pessoa seja mau caráter. Não é que a pessoa seja contra o orixá. Não é nada disso. A minha opinião até é que uma liderança religiosa, ela é o exemplo. E se ela fuma,
na minha opinião, realmente é uma coisa que não é muito legal. Não é muito legal. Sinto muito aqueles que defendam a liberdade e tal. É claro, a pessoa vai fumar, faz o que ela bem entender, mas dizer que é legal, não é. Até porque ele é um exemplo, né? Eu não sei, eu pelo menos, né, eu tenho uma filha que fuma, parece que parou de fumar, porque ela engravidou, parou de fumar e não retomou mais. Né? Porque a mulher, quando engravida, ela consegue parar de fumar. Por que ela para de fumar? Porque é bom? Claro que não, né? Então, isso todo mundo já sabe, não adianta a gente ficar aqui falando desse assunto, porque tem inúmeros materiais com excelente qualidade para a pessoa buscar e entender definitivamente por que o cigarro faz mal, tá? Mas na questão do axé, no que tange ao axé, né, as pessoas que fumam e que defendem que possa fumar, que não tem nada a ver, que não é contra axé, eu digo que é contra axé, entendeu? A pessoa pode fumar a vida inteira. Tem gente que gosta de fumar, quer continuar fumando, tudo bem, mas é um contra axé. Está atraindo um adiogum para a sua vida, sim. Ela pode não morrer, pode viver 100 anos, mas ela não vai ter qualidade de vida e ela está atraindo algo que vai contra o axé, sim, isso é fato. Não querer entender isso, entendeu? Eu acho que é bobagem, entendeu? Assim, a gente comete tantas outras coisas que seriam contra axé, mas o ponto aqui é o cigarro. Tem outros vícios, entendeu? Com o cigarro. O cigarro traz uma dependência química muito grande e a pessoa realmente precisa de ajuda, tanto espiritual quanto de saúde, né? Até mesmo medicamentosa, para tentar largar esse vício tão ruim e caro, né? Então, Ori, ele é muito sugestionado, né? Antigamente as pessoas fumavam demais, fumavam em tudo quanto é lugar, dentro dos ônibus coletivos, eu sei, dentro do avião, fumavam no restaurante, fumavam na fila do banco, eu vivi essa época também. Fumavam em tudo quanto era lugar, porque tinha-se um outro conceito. A indústria do tabaco investia milhões em propaganda, investia milhões para que não fosse combatida e que a verdade, né, sobre a saúde não viessem à tona, né? E aí começou a vir e até chegou o ponto de proibição dos anúncios dos comerciais e a proibição de fumar em lugares públicos, e o mundo ainda estão aí pensando em coisas para cercar cada vez mais e dificultar a vida dos fumantes. A vida do fumante hoje não está fácil, né? Não pode fumar em qualquer lugar. Quando a pessoa acende o cigarro, todo mundo já olha meio estranho, né? E ainda tem muita gente que fuma. Então, voltando ao povo do santo que é iniciado, o povo de candomblé que é iniciado e que fuma, irmãos, a gente não está aqui criticando ninguém, a gente não está aqui recriminando ninguém sabe isso, a gente sabe, não adianta querer comparar que tem coisa muito pior, não é isso. A questão é essa, o ponto é o cigarro. Ele é contra axé, sim. Eu tenho certeza que o seu orixá, que habita dentro de você, dentro de mim, né, o nosso orixá, ele não fica feliz com a gente fumando, com o seu filho fumando. Tenho certeza absoluta disso, né? Aí, a questão, por exemplo, que as pessoas colocam são as entidades que fumam. Eu não posso entrar nesse mérito porque eu não cultuo, né? Mas é lógico que eu sei que as entidades fumam cigarro de palha, fumam charuto, fumam cachimbo. Tomar um passe com um preto velho, com aquelas baforadas de cachimbo, é uma coisa maravilhosa. Mas aí é outra história. Eu não vou questionar isso, né? Porque eu nem vou aqui tentar justificar, porque como eu não cultuo, como eu não entendo muito, o que eu entendo é aquele básico, que usa fumaça para trabalho, que usa fumaça para fazer ali, dar o passe, mas não passa muito disso, eu não entendo muito isso. Então não vou dizer, eu estou falando nós, a pessoa, não são as entidades. Nós, as pessoas as pessoas que fumam, é contra axé. Isso, pelo menos na minha opinião. Por quê? Porque atrai a Adiogum Iku, que é a morte, e a Adiogum Arum, que é a doença. O cigarro provoca inúmeros problemas de saúde. Tem gente que gosta de fumar,
tudo bem. Igual o álcool, mas aqui o tema não é álcool, não é outros tipos de vício, né? Então, o vício de algo, que é o hábito de fumar, que você abre o computador, né, para fazer alguma coisa, acende um cigarro, você entra no carro para fazer alguma coisa, acende um cigarro, acaba de fazer uma refeição, toma um café, alguma coisa, acende um cigarro, vai na varanda, né, e acende um cigarro, enfim, esse é o hábito, né, que é o vício do hábito. E a dependência, a nicotina é algo extremamente severo da dependência, né? Ela provoca uma dependência que é muito difícil de se livrar. Aí vem a questão de Ori, e tem uma inimiga, a inimiga do Ori, Elenini, inimiga do Ori, aquela que provoca, faz tudo o contrário, né? Faz Ori fazer aquilo que não pode. Então tudo isso está relacionado também à questão espiritual e à questão química, que o corpo está tomado de uma dependência química, que é difícil se livrar por causa da abstinência, entendeu? Mas seria muito bom se as pessoas de Candomblé falassem mais sobre isso, se dentro dos terreiros fizessem mais campanhas sobre isso, entendeu? Inclusive os zeladores de orixá, babalorixás, ialorixás, ogãs, equedes, os terreiros frequentam crianças, os terreiros frequentam pessoas jovens, né? E fumar realmente é um exemplo péssimo, é um exemplo muito ruim. Não adianta tapar o sol com a peneira, porque cigarro não é uma coisa boa, nem dentro do santo. Eu não sei o que tange as outras religiões, o Candomblé não é uma religião que fica privando, né, criticando, fazendo muita crítica nessas questões desse livre-arbítrio, mas tem o seu pensamento, sim. Eu tenho certeza que em nenhum momento, como a gente louva a vida, a gente não pode, de maneira nenhuma, exaltar a morte, exaltar a doença, exaltar algo que nos faça mal, seja o que for, mas o vídeo é especificamente de cigarro. Então, eu acho que muito material que pode ser visto, tem muita ajuda, tem programas, inclusive pelo SUS, né? Tem medicamentos que possam auxiliar a pessoa a se livrar dessa dependência química que é o cigarro, entendeu? Então eu sei que existem outros maus, os entorpecentes, o álcool, que é uma droga também lícita, mas é um mal que provoca um problema muito sério. E essa questão do cigarro, o que acontece? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. O problema é que assim, tem e não tem, né? Porque o governo gasta milhões em doenças provocadas pelo cigarro, em todo lugar do mundo, né? Então a tua sociedade tem a ver com isso, sim, entendeu? Mas não é uma crítica, a gente entende que é uma dependência, é algo grave, né? É difícil de livrar quem quer, mas não é impossível. Você tem um orixá, né? Imagina, se você tem um orixá que é tão grandioso, tão maravilhoso, não vai te fortalecer para você se livrar, sair de um mal tão grande que é esse, né? Olha Ori, fortalecer seu Ori, né? Não deixa que o mal, que o Adjogum, que a Lenini, que tudo que te sugestione, entendeu? Consegue parar? É difícil? Sim. Não é fácil, mas consegue. Então, eu queria falar sobre isso, não vou me estender muito. Qualquer dúvida que as pessoas tiverem, podem escrever. Dentro da minha possibilidade, eu irei responder. Eu respondo a todos, até porque são poucos comentários, meus vídeos não têm muita visualização, então eu consigo responder com rapidez. Mas essa é a minha opinião. Eu acho que são assuntos que realmente deveriam ser mais falados dentro das casas de axé, mais conversados, mais numa questão amigável, sem crítica, sem, dizer que a pessoa precisa fazer, a pessoa precisa de ajuda, né? Não é uma questão de vergonha na cara, de jeito nenhum. É uma questão de ajuda, porque se livrar desse vício é muito complicado, entendeu? Então, até breve, a bênção.